E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso Pod AT. Lembrando, eu sempre enfatizo aqui que esse é o podcast da equipe AT, mas também um podcast para empoderar, para fortalecer o trabalho do AT, do acompanhamento terapêutico. E a gente está aqui falando um outro tema muitíssimo importante, muito gostoso de falar, eu gosto muito desse tema, e é essencial aí na prática do AT, que é a orientação parental, né, o trabalho de orientação, treinamento parental, e fico muito feliz de receber aqui o Lucas e a Jéssica, gestores aí da equipe de pais. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um de vocês, um pouco da sua história, enfim, se apresente aí pra galera aí. Bom, eu fiz psicologia na IMB e desde que eu me formei, em 2019, eu trabalho como AT. Acho que foi um bom jeito de começar na carreira. Gosto muito do trabalho e eu também clinico às vezes. Estou fazendo uma pós agora em análise do comportamento, que é a abordagem que a gente usa para atender. Então faz muito sentido no dia a dia ter essa capacitação. Bom, eu sou psicólogo, especialista em terapia comportamental, educador parental em disciplina positiva, né? Tô aí na minha jornada como AT desde final de 2014, né? Ter raiz total, sempre. E tô na equipe AT desde do início de 2018, né? Passei aí por algumas etapas dentro da equipe, T pleno, sênior, agora supervisor. Junto com a Gé, coordeno a equipe de pais, né? E um prazer grande estar discutindo sobre esse tema aí, super importante. Bom, acho que um ponto, acho que já de início, assim, eu já coloquei a importância aqui da orientação e do treinamento parental. E isso vem sido cada vez mais enfatizado na prática do AT, que e de fato eu falo aqui no início da minha prática como AT, já 16 anos, 11 anos com a equipe, a gente de fato muitas vezes não olhava para os pais como a gente olha agora, né? Muitas vezes inserindo eles completamente dentro do contexto, né? De priorizando orientações parentais, de chamando os pais, né? Tanto para orientar como para treinar, depois vocês vão dar essa diferença, mas de fato a gente está tendo cada vez mais um olhar, não de responsabilizar os pais de jeito nenhum, nosso objetivo aqui é ajudar, mas de inseri-los na importância de entender o nosso trabalho, né? Eu acho que isso vem também da importância da equipe de pais, né? Como eu mencionei sobre a equipe de pais. Eu queria, enfim, iniciar aí para vocês apresentassem um pouco sobre o que é a equipe de pais, a função, os objetivos, né? Pensando aí na orientação no treinamento parental, de vocês apresentarem do porquê a gente teve, enquanto equipe, essa necessidade de ter um projeto chamado Equipe de Pais, né? E qual é a importância dentro, tanto para a equipe quanto para os atendimentos em geral do AT, ter uma orientação e um treinamento parental. Aí vocês que se organizem aí para falar. Tá. Acho que eu posso começar e o Lucas vai me complementando. Então, como você falou, Felipe, uma coisa que a gente vê cada vez mais nítido é o quanto a participação dos pais acaba sendo muito essencial para que os casos eles andem cada vez melhor. Então, a gente discute muito isso em supervisão, eu e o Lucas a gente vê bastante o quanto, quando os pais estão por dentro do caso, ajudando a gente, entendendo o nosso trabalho, acaba fluindo muito melhor. Exatamente. O cuidado com os pais é uma coisa que a gente dentro da equipe AT tem aqui como parte da nossa cultura já há um tempo. E como você mesmo disse, essa preocupação ela foi sendo refinada, digamos assim. Pelas discussões que a gente tem no dia a dia, em supervisão, eu mesmo e a Gé, quando a gente começou a pensar aí os aspectos das reuniões que a gente tem para receber os pais, quando começa um caso aqui da equipe AT, a partir de algumas dificuldades, entre aspas, que a gente tem nos casos, a gente foi percebendo o quão essencial era a participação desses pais e, mais do que isso ainda, a conscientização de que eles estão ali, tão dentro desse processo quanto eles imaginam. Isso, acho que foi o nosso principal motor aí para pensar como que a gente vai fazendo essa construção dessa equipe de pais, né, que hoje em dia consiste, não deixa esquecer, a gente tem a reunião de primeiros passos, né, que é para os pais Dá uma contextualizada. que chegam na equipe, né, então a gente convida para um café aqui na nossa sala,
para conhecer a nossa infraestrutura, conhecer melhor sobre os processos, porque a equipe AT é mais do que o acompanhamento terapêutico, né? Nós temos muitas coisas aqui. E aí, nisso, além de explicar como é o funcionamento da equipe AT, a gente ajuda eles a entenderem que eles também vão fazer parte desse processo, né? E a gente entende o quão difícil é isso, porque muitas vezes os casos chegam para a gente numa situação tão complexa, né, e delicada e grave, que os pais nos procuram pedindo ajuda, né? Quase que para apagar um incêndio. Na maioria das vezes é um incêndio, né? Sim. E do tipo, meu, me ajuda, não sei o que fazer, né? E aí é toda uma construção, porque a gente não pode simplesmente falar, tá, vamos dar conta, né, e vamos devolver o problema resolvido para vocês, não. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode esperar, né, que eles super assumam junto com a gente, porque eles já vêm numa condição muito frágil. Então é todo um processo ali de ambas as partes trabalhando juntas em função daquele objetivo. E falar o quanto os pais podem participar também é uma forma de capacitar eles, né? Porque a gente conversa muito nessa reunião o quanto o tempo que a gente fica com os filhos deles é muito pouco em comparação ao tempo com que eles passam ali durante a semana. Tem muita coisa que eles vivenciam há muito mais tempo. E nessa reunião a gente vê o quanto eles estão dispostos, mas muitas vezes não sabem como ajudar, ou então querem ajudar, mas precisam de algumas ferramentas. E aí entra aquela parte que você estava falando, né? Qual que é a diferença entre orientação e treinamento? Porque a gente vê também, né, até nos casos em que a gente atende, né? Eu falo muito por mim, mas eu acho que o Lucas também passa pela mesma coisa. Muitos pais, quando a gente convida para participar de uma orientação parental, eles tendem a achar que a gente só vai passar umas regras e umas técnicas que você vai usar no seu dia a dia para que você atinja determinado objetivo. Tipo, ai, meu filho nunca dorme cedo e aí vai para a escola com sono. O que você acha que eu posso estar fazendo? Mas o nosso trabalho não é só isso, né? A gente também propõe uma reflexão, que aí entra na parte também de pensar junto, né? Mas como será que é quando você fala com seu filho dessa maneira? Como você acha que isso refletiria se fosse ao contrário? Pra gente poder também criar um clima assim agradável entre a família e o pai e a mãe, não ficar só naquele papel de cobrança e aí a relação ficar muito punitiva, né? Exato. Uhum. E pensando, acho que vocês falaram um pouco do contexto da equipe de pais, e pensando na orientação, até já levantando a bola que você falou da orientação e do treinamento, muito se fala, né, até a própria literatura bate muito na tecla, né, em atendimento, principalmente criança e adolescente, tem, né, o foco também na orientação parental, né, se você atende, tem até aquela máxima, né, você atende não só os filhos, né, você vai atender os pais, entendeu? E muitas vezes, muitos psicólogos, isso eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, que preferem não atender crianças e adolescentes porque vai ter que atender uma galera, né? Sim. Tipo, Sim. é muito mais fácil. Eu já vi isso de vários psicólogos, do tipo, é melhor atender um adulto, porque, no meu ponto de vista, há um comodismo também por detrás disso. Você atender um adulto que você vai lidar com um adulto. Não sei se isso é bom ou não, a gente já falou muitas vezes aqui, em episódios anteriores, tanto falando sobre a terapia de grupo ou falando do AT, do isolamento do terapeuta, né? Nosso ponto de vista, facilita atender adulto porque você se isola, mas atender criança e adolescente, você tem muito mais dificuldade de se isolar, embora alguns terapeutas se isolam, mas aí vai ter outros terceiros, que, né, pais e mães, que vão te criticar esse seu isolamento. Então, eu vejo como uma contingência, né, uma condição difícil também de exposição. A gente falou aqui muitas vezes o quanto que o psicólogo clínico ele se esquiva também dessa exposição, de mostrar o seu trabalho e o consultório ser um espaço de proteção para N questões, assim. E de fato, principalmente quando a gente atende criança e adolescente, não só, né? Acho que depois a gente pode falar mais para frente sobre as questões dos adultos e também de a gente fazer orientação parental, que não só pela idade cronológica, né? Não é só um adulto, um jovem adulto com 18 anos que a gente vai parar de fazer orientação. Acho que a gente pode Não, detalhar a gente tem muito. outros casos que os adultos são mais velhos, mas mesmo assim a gente Que precisa, ainda trabalha né? com orientação parental. E aí pensando nisso, né, nesse desafio de você ser um AT e se conectar, que é da natureza do AT também fazer as orientações, como é que é? Qual é a especificidade da orientação ou do treinamento no AT? Tem diferença? Vocês veem diferença?
do AT, né, dessa tipo de orientação e do treinamento no AT versus estando em Total. consultório? Como é que vocês veem isso aí? Total, tem total diferença. Acho que antes eu queria até ressaltar o quanto o AT ele é um profissional estratégico, que se conecta, que se comunica, e ele vai entrar ali e fazer parte de toda a circunstância, né? Via de regra, no nosso trabalho, o AT, além de realizar os atendimentos com quem quer que seja, vamos pegar um exemplo aí de um adolescente, ele vai trocar também com esses pais, então a orientação parental e o treinamento parental são inerentes à sua intervenção. Eventualmente, né, quando a gente percebe que é necessário separar por questão de vínculo mesmo ou de própria organização do caso, aí entra um outro profissional para fazer especificamente essa orientação, né? Mas pegando um pouco mais lá atrás, quando começa esse trabalho de orientação, eu acho que ele até antecede um pouco o treinamento, né? Porque daí é toda a reflexão sobre o caso, sobre como as coisas estão organizadas, como a participação dos pais, dos familiares, de quem convive, ele está influenciando sobre aquilo. Esse é um ponto bem importante, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma queixa e não há tanta clareza do que está causando aquele elemento ali que é trazido na queixa, né? E aí, quando a gente consegue clarear isso, a meu ver, até aumenta o engajamento no próprio processo de orientação e treinamento, né? Subsequente a isso. Mas esse seria, acho que, o ponto crucial no início. Ajudar a entender o que está acontecendo, essa relação entre ação e consequência, o que está influenciando, o que está motivando. E a partir daí a gente consegue entender ali as questões da família também, né? Porque isso também é algo que a gente tem que olhar. Não basta só pensar, como o exemplo que você citou agora há pouco, Gerdo, tipo, ele não dorme cedo, mas o que envolve, qual que é a cultura disso, né? Como é que tá a medicação, enfim. N coisas. Perfeito, como é que tá a rotina, né? N variáveis, né? E o AT, como é a pessoa que vivencia toda a situação, ele vai ter elementos para trazer para essa discussão depois, né? E aí, dentro da orientação, vai ter mais esse viés de trocar sobre o caso, de entender as questões do cliente, de entender as questões da família e pensar sobre o que pode ser feito, né? O que vai dar certo, o que não vai dar, enfim. Aí depois a gente entra na parte do treinamento parental, que é mais a prática. Quer comentar um pouquinho sobre a prática? Eu ia perguntar exatamente isso. A gente já veio falando muito de orientação versus treinamento. Dá uma explicada melhor aí. Eu acho que fica melhor se eu citar um caso que Ou eu me dar lembrei, exemplo, eu acho que é mais fácil, né, para elucidar. Eu acompanhei um caso que os pais procuraram a minha ajuda aqui dentro da equipe justamente por isso, que eles estavam com uma questão com o filho deles pequeno e inicialmente a gente começou com os atendimentos online, né, mais uma prática assim de orientação, de entender qual que era a demanda, conhecer um pouco da família, um pouco do filho deles. Mas o que eu percebi é que só orientação, né, só entender o que estava acontecendo com base no que eles me traziam e propor algumas mudanças não estava sendo suficiente. Então, a gente combinou que eu iria alguns dias na casa deles para eu poder conhecer pessoalmente e estar ali vivenciando junto o momento, né? Então, aí já entra um pouco mais a parte de treinamento, porque eu pude observar, trazer numa outra discussão, numa outra reunião que a gente fez e a gente combinar. Bom, eu vou mais um dia e aí eu vou fornecer um modelo para vocês de uma técnica que pode funcionar. Então, eles puderam observar como eu me relacionava com a criança, para a gente chegar naquele objetivo que a gente tinha combinado, e depois ajudar eles a fazer de uma maneira semelhante. Porque eu acho que é uma vantagem assim, do AT, a gente tem um olhar mais treinado. E também não cabe que a gente cobre do pai ou da mãe que eles consigam relatar da mesma forma que nós, enquanto profissionais, vamos conseguir. Até porque é por isso que eles procuraram o nosso serviço. Então, a gente tem essa vantagem e tudo bem se o pai ou se a mãe não consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas a gente consegue depois mostrar para eles e identificar junto com eles. Vocês conseguem perceber como que é a mudança? Você acha que faz sentido para você? Como você se sentiu? Como você acha que seu filho se sentiu? Poder fazer essa alternação entre orientação e treinamento, acho que ajuda muito a complementar, sabe? O caso fecha muito. Eu não vou dizer que todos os casos acontecem da gente fazer essa parte de treinamento, mas muitos casos acabam acontecendo e eu acho que é mais fácil e até melhor para o pai e para a mãe
porque eles conseguem ter um modelo um pouco mais adequado, vamos dizer assim, do que funcionaria para chegar naquele objetivo que ele quer. Que é uma coisa que a gente vê com muito pai e com muita mãe. Eles estão bem intencionados, querem chegar naquele objetivo, mas às vezes falta a forma, sabe, para chegar. E o nosso trabalho com os pais é esse: ajudar a chegar numa forma que faça sentido para todo mundo. Perfeito. É um treino muito complexo, né? Se a gente for parar para pensar, porque é um treino de observação, né? De fazer aquilo que teoricamente dá certo, de se observar diante de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, é bem difícil mesmo, é bem difícil. Como a já falou, assim, não são todos os casos que precisam de treinamento, mas eventualmente só orientação, né? Você conseguir replicar aquilo que foi discutido para o ambiente ali natural, para o momento de crise, é muito complexo, né? Eu acho que até tem um ponto, quando se fala de treinamento, eu pelo menos, eu quero ouvir de vocês, mas de literatura que eu vejo, se destaca a questão de treinamento também, até fazendo uma diferenciação sobre orientação, mas eu vejo pouco serviço disso na prática. Eu tenho muito não uma sensação, mas enfim, de todo esse tempo como AT, né, tanto atuando como AT como gerindo a equipe AT, eu percebo muito essa fala do treinamento, mas muitas vezes esse treinamento muito focalizado para o autismo. Não que não seja importante, não que não seja crucial fazer esse treinamento com os pais, né, em casos de autismo, porque exige, né, um treinamento de habilidades ao vivo, etc. Mas ainda eu vejo muito esse papo de treinamento muito para esse diagnóstico, e eu concordo que precisa ter, mas eu vejo muito um gap, que quando fala-se em treinamento, sempre está conectado ao autismo, ou muitas vezes em algumas questões de desenvolvimento, ou outras questões graves, e eu vejo não necessariamente. Eu não sei como é que vocês veem isso, eu vejo muito uma literatura pautando muito a questão da orientação, e muitas vezes o pai vem para a orientação, isso que eu queria saber de vocês, muito querendo essa regra. Aconteceu tal coisa, o que eu faço? Né? Então eu percebo que tem algumas ideias pré-concebidas do que que a orientação ela é mais adequada pela questão da gravidade ou pautada no diagnóstico. Eu não vejo isso. E muitas vezes quando se vê treinamento, isso eu já ouvi muito falar, a galera já conectar o AT com uma super nanny, né, no sentido de alguém que vai treinar lá, né, ter essa figura, né, de alguém que vai chegar lá e vai falar: vamos fazer o quadro aqui, vamos ver né, você tem que fazer isso, todo mundo olhando, né, fica como se fosse um mestre, né, do saber lá, falando, ó, pai, faz aí isso, julgando, colocando, e aí depois ela vai lá e fala, já fiz o meu serviço, né, acho que ainda tem essa, quando fala em treinamento, eu já vi muitos pais falando isso, não, mas eu não preciso disso, de fato, como se fosse algo, nossa, eu não sou tão péssimo como pai, de eu precisar ter alguém para mostrar as coisas, né? Então tem também um julgamento social que eu acho que é uma barreira que a gente vai, quer dizer, acho que é essa a ideia também desse podcast, né? De fortalecer mais uma das funções do AT, né? Que é não necessariamente ser o AT que vai estar com o paciente, enfim, mas que seja um AT treinador parental. Acho que é um tema, do meu ponto de vista, muito inédito na nossa prestação de serviço. Para a equipe é mais usual, mas eu vejo que quando a gente passa alguns quilômetros longe da equipe ou sai um pouquinho de São Paulo, essa pauta de treinamento comportamental não existe. Ou a pessoa faz orientação parental ou é isso, sabe? Não sei como é que vocês veem isso, assim, sabe? Como é que vocês enxergam isso? O AT, ele assume uma posição muito, assim, de exposição, né? E a gente sabe que, historicamente, as famílias tendem a estar ali no núcleo mais privativo, né? É difícil para as pessoas abrirem as suas casas e falarem, aqui a gente faz desse jeito. Então, a gente sabe que para poder entrar na casa de uma pessoa, às vezes elas tiveram que pensar, às vezes não, né? Vou dizer, eu acho que quase sempre elas tiveram que pensar muito nessa possibilidade. Então, para a gente estar ali e para poder ajudar elas, né? Então, é difícil até para elas ficarem confortáveis em poderem se expor. Querendo ou não, somos estranhos e... Invade uma intimidade. Sim, a gente invade uma intimidade e a gente vive junto aquela intimidade. Não tem como ser AT e não estar ali vivendo junto.
Eu acho que até por isso que a gente gosta tanto de ser AT, porque a gente consegue vivenciar junto com o nosso cliente o que ele está sentindo, né? E aí a gente vai sentindo uma proporção muito semelhante. Então, só de estar ali dentro, a gente já está vendo muitas informações. E para poder atuar ali e treinar, eu acho que é uma questão também, entra no quanto dizer qual é a regra ou o que fazer em relação à sua própria família também pode ferir alguns valores. Então, também é uma outra questão a ser trabalhada com a família, né? Ver o quanto ela tá aberta, o quanto ela tá sensível, poder ajudar ela a pensar, né? Assim, mas o que seria melhor para o meu filho, o que seria melhor para mim e para nossa relação enquanto família? Então, tem todo um trabalho também de uma sensibilidade, assim, dos pais, para que eles possam nos ouvir e nos deixar ajudar eles, tanto orientando e treinando. E eu acho que outro diferencial, querendo ou não, é a nossa idade. Nós somos mais novos que os pais que a gente costuma atender, então eu entendo, eu entendo um certo receio que eles possam ter, mas eu acredito que conforme eles vão nos conhecendo, eles vão ficando mais confortáveis. É a experiência que eu tenho, a minha idade nunca acabou sendo uma questão assim, pelo menos não tão verbalmente assim me falarem, de que eu não vou fazer o que você está me pedindo ou me orientando. A gente estando baseado assim em evidências, estando baseado em conceitos realmente bem abordados pela literatura, os pais eles também se sentem seguros, né, para poder tentarem fazer aquilo e pedirem nosso auxílio. E a gente já falou muitas vezes isso aqui de discussão nossa, que é muito mais fácil um AT, né? Isso perante a nossa equipe, né? Pensando nesse nicho, né? De um AT mais jovem, né? Que a gente tem uma idade média de 25, 27 anos, né? Temos também ATs mais velhos, mas de o AT ele também se identificar e se conectar com o paciente, seja uma criança, um adolescente, um jovem adulto. E aí o grande desafio é como os pais, né? Também se identificarem com esse AT, né? E aí eu acho que tem outras perguntas. Eu já vivenciei muito isso. Agora eu sou pai e tal, mas na época, quando eu fazia esse trabalho, era muito desde a minha idade, mas também de eu ser ou não pai. Ou de eu não ter a experiência de ser pai, que isso eu sentia que muitas vezes poderia me afastar ou me aproximar, né? E a forma como você lida com isso é importante, né? E eu vejo esses desafios. Acho que é um desafio constante que a gente vê dos casos, creio que o Lucas também, enfim, nas supervisões, essa conexão, né, dos pais entenderem que vocês estão com eles ou tentam enxergar a realidade deles perante a visão deles e não só dos filhos, porque muitas vezes é mais fácil, até pela história, né, até pela o desenvolvimento desse AT, né, a idade, né, é muito mais próximo, estar próximo de um jovem adulto, um adolescente, do que um pai mais velho, né, com seus 40, Perfeito, 50, perfeito. 60. Sim, Eu acho isso isso que é... muito desafiador, Fih. Você teve algum, acho que aproveitando, você teve algum gancho dessa Sim, que a sim. Gé falou? Do que a Gé estava falando, acho que o que diferencia o nosso trabalho de todos esses pré-conceitos aí, essas ideias tipo Super Nanny e tal, é que o nosso trabalho é uma construção, é uma grande construção. A gente vai lá na casa das pessoas, entende o que está acontecendo, sente algo muito próximo ao que elas sentem diante das situações ali de crise, dificuldade, afins, né? Mas é muito interessante, né? Vou falar da minha experiência mesmo. Quando olham pra mim e perguntam a minha idade, falam: nossa, mas você é muito novo, né? Você parece tão novo. Já aconteceram até situações engraçadas assim, de eu estar em escola e a inspetora falar: você não vai pra sala? Verdade, já aconteceu. Né? E aí, tipo, não, né? Verdade, Mas conforme vai acontecendo aí todo esse processo e eles entendem que a gente tem esse olhar diferenciado, que a gente tem esse know-how, que a gente é amparado pela literatura e por todo o estudo que a gente já se dedicou, né, para aprender como fazer e a como ensinar a fazer, a gente vai ganhando essa confiança, né? E a gente traz os pais para perto da gente como nossos parceiros, né? Porque a gente não tá lá para ser, né, o juiz ou o carrasco, falar você tá errado, não faça assim, não faça assado, né? Não vamos chegar com diretrizes aí tão engessadas, né? Vai ser tudo sendo muito construído com
o que a gente enxerga ali e sente que faz sentido, né? Por esse caminho que a gente trabalha, acho que isso é o que mais nos diferencia, né? E diferencia até de alguns lugares que trabalham majoritariamente, como você mesmo falou, Fih, com determinados diagnósticos, com casos mais severos, intervenções muito específicas, que muitas vezes parece que seguem um determinado protocolo. Claro, é adaptado, porque cada pessoa é de um jeito, mas acho que o maior diferencial do nosso trabalho é que ele é muito personalizado. Isso é o que destaca, de certa forma, né, o trabalho do AT e principalmente o trabalho aí da equipe AT, né? É, a gente entende também que não é só um diagnóstico que merece essa atenção e esse cuidado. Aqui a gente trabalha com diversas demandas, né, com ou sem diagnóstico. Acho que se o pai ou se a mãe acha que tem coisas que podem melhorar ali na relação, eles podem procurar o nosso serviço. E a gente tenta ajudar da maneira como pode, respeitando os valores deles, né, o que eles pensam que pode funcionar melhor para a família, a gente também trazendo nosso conhecimento. Recentemente, eu e o Lucas, a gente fez uma formação enquanto educadores parentais, baseados na filosofia positiva, que é da Jane Elsen, né? Isso. E foi muito legal isso, porque a filosofia positiva, ela tende muito a criar uma relação entre os pais e as crianças que seja uma comunicação respeitosa, empática e sem uso de punição. Porque hoje uma coisa que a gente preza muito, e eu acho que eu vejo até como um valor pessoal, é o quanto usar de punição ela prejudica a relação, né? A gente vê também, eu acho que vocês devem observar cada vez mais o movimento de muitos pais se aproximarem dessa filosofia e de ter uma relação com os filhos que seja uma relação melhor, né? Eles não querem se sentir tão distantes e pensar também no futuro, né? Como ainda continuar próximo desse filho, né? Como que eles podem ajudar? Teve um caso recente aqui na última reunião que a mãe, ela contou muito pra gente o quanto ela se sentia ansiosa sem saber o quanto ela devia intervir ou não, porque ela estava vendo os resultados da terapia, mas ela, enquanto mãe, ficava assim um pouco perdida, né? Isso é muito natural e a gente discute que a gente está ali para ajudar a pensar em como você pode continuar próxima desse seu filho, né? Então a gente também não vai propor mudanças radicais, porque a gente também tem que respeitar o limite de cada pessoa, né? O quanto ela consegue fazer e quanto ela consegue se aproximar daquilo, porque não existe essa ideia de pais perfeitos, sabe? Filhos perfeitos, relações ideais, famílias assim, regras infalíveis. A gente também erra enquanto profissionais. A Jane até fala que assim, os erros são ótimas oportunidades para a gente aprender. Então, para a gente também tentar entender o que será que aconteceu ali, que as coisas não acabaram muito bem. E quanto pai e mãe, pode ser um grande modelo para os filhos aprenderem a como lidar com a frustração e como reparar aquilo. Exato. Até uma coisa que você colocou agora, já de avaliar o resultado das coisas é super importante, né? Dentro aí de todo esse processo de troca dos pais com os ATs, essa avaliação, constante reavaliação dos resultados das intervenções é muito importante, né? Então, assim, acho que isso sinaliza o quanto a gente troca com os pais. A gente troca para coletar dados, a gente troca para pensar sobre as intervenções, a gente troca para fazer as intervenções, a gente troca para avaliar os resultados disso. Então, o AT é um profissional que se comunica, basicamente. Faz parte. AT que não troca, né? E assim, a nossa troca é com os profissionais envolvidos no caso, com as pessoas que conhecem esse cliente, com os pais, com todo mundo. E aí, com a escola, enfim, todo mundo que estiver envolvido, justamente para a gente ter muitos dados, avaliar o que está dando certo e se a partir do resultado dessas intervenções surgem novas demandas, a gente trabalha nisso também. Então, o AT é o profissional que se comunica. Não, acho que isso a gente vem discutindo bastante aqui, né, sobre, né, porque a gente teve alguns episódios, a gente teve uma troca para falar sobre o AT, né, que foi uma conversa com o Luiz, aí a gente discutiu muito sobre a natureza do AT, sobre o nosso viés, porque a nomenclatura ela varia demais em relação a tipos de ATs, tipos de equipe, né, obviamente acho que dentro do nosso mercado a gente tem muito uma atuação do AT muito conectado com equipes que fazem aplicação, pensando em autismo. Quando se fala em AT, já se conecta com questões do autismo. E, novamente, eu acho excelente, importantíssimo
termos de serviço, de evidência de resultado, você ter esse foco do autismo, mas o que a gente quer trazer nessa troca, né, no Pod AT, aqui no podcast, é ampliar, né, de a gente olhar para as necessidades do paciente, seja ele qualquer demanda que tenha ou qualquer diagnóstico, e adaptar modalidades de atendimento. A gente já falou aqui bastante sobre a terapia de grupo, sobre o próprio AT, e agora a gente está falando de uma outra modalidade, vamos pensar assim, que é a orientação e o treinamento parental. Que ele é fundamental perante aquilo que você avalia, né? Daquilo que você avalia, o que você pode fazer quanto estratégia. Pode ser um grupo, pode ser orientação parental, pode ser o treinamento, pode ser um AT, pode ser dois. Né? Eu acho que trazendo essa abertura, eu acho que esse é um assunto fundamental, assim. E muita gente falou sobre orientação parental e sobre pais, né? Agora, indo para um lado mais educativo, assim, vamos dizer assim, é uma pergunta mega, parece simples, clichê, mas eu sei que é tensa, mas qual a influência do comportamento dos pais, não só na criança, eu entendo que tem várias fases de desenvolvimento aí, mas para criança, para adolescente e para adulto, vocês conseguem explicar de uma maneira... Eu sei que é uma puta pergunta É uma baita gigantesca, vocês vão pergunta. ficar até Acho que dá amanhã pra gente ir de falando, um macro para um mas qual micro, que é a né? influência dos pais? O que vocês... Cara, fundamental. Fundamental, uma vez que os pais, digamos assim, é o primeiro grupo, né, a família, em que esse indivíduo está inserido ali dentro da sociedade. Então, eles vão ser contexto para essa pessoa se comportar e vice-versa. Um vai retroagir diretamente e às vezes indiretamente no comportamento do outro. Então, assim, tá tudo muito junto. Os pais vão influenciar no comportamento dos filhos, os filhos vão influenciar no comportamento dos pais. E nesse processo que a gente busca em função da melhora, não sei se nem é o melhor termo, mas do desenvolvimento, né, dentro do processo do nosso trabalho, a gente tem que chamar eles para trabalhar juntos, né? Primeiro, ajudá-los a se conscientizar de que eles estão totalmente dentro daquilo, que eles podem ajudar naquilo que eles nos contrataram ali para obter esse resultado, né? E acho que o mais importante, eles vão ser os grandes mantenedores de todo aquele resultado que a gente constrói junto. Os pais, eles são essencialmente, assim, parte do tratamento, tanto pensando em crianças quanto em adolescentes e até jovens e adultos que ainda moram com os pais, porque a família, a gente sabe o quanto ela exerce um certo controle, assim, sobre o comportamento dos seus membros. Então, os pais ali, eles estão para oferecer um modelo, então eles vão ensinar como que a criança vai se relacionar com o mundo. Durante muito tempo, assim, as crianças ficam muito ligadas ao que é importante para os pais, para a família, e só quando vão indo mais para a parte da adolescência que elas começam a se afastar um pouco, né, e testar outros comportamentos, né, às vezes nem todos aprovados pelos pais, mas tudo bem, o adolescente também está experienciando o mundo, assim, pela primeira vez, outras contingências que a gente chama, né, outros ambientes. Então, a gente poder trazer isso para os pais, o quanto a imagem deles importa e faz parte, assim, de como a criança vai se comportar, não só dentro de casa, mas também em outros ambientes que frequentar, é muito importante. E, como eu já tinha falado antes, a gente não passa tanto tempo assim, né, com os nossos pacientes. Por mais que sejam atendimentos assim, intensivos, a nossa ideia nunca é manter um cliente para a vida inteira, né? A nossa maior meta é poder promover uma alta na qual a gente verifique, nossa, esse cliente aprendeu muito, a gente conseguiu ensinar muito para ele. Mas e depois, né? Como que fica? Que a gente fala muito de generalização. Então, a gente não quer que aquele comportamento, tudo aquilo que a gente trabalhou, morra ali, depois que o nosso trabalho estiver encerrado e a gente sair. A gente quer que os pais e outras pessoas que também participam da vida daquela criança, daquele adolescente, possam ajudar a continuar com aqueles comportamentos, servindo de contexto ou então consequenciando. Porque assim vai ficar ainda acontecendo e a criança vai entender o quanto aquilo é importante para ela. Legal. Eu acho que um ponto, quando você citou, acho que não somente jovens adultos, né? A gente, acho que já partindo para aquela questão que eu falei do início, a participação parental, né? Diria barra familiar,
também para os adultos, né? E acho que é o que a gente tem percebido muito na equipe AT, enfim, nesse nicho de prestação de serviço, é a necessidade da inserção da família, dos pais, independentemente, né, ou não só focada na idade cronológica, né? Porque a gente percebe muitos adolescentes já muito autônomos, que conseguem ter um automonitoramento, um desenvolvimento, autoconhecimento, autocontrole, e muitas vezes adultos com seus 40, 50, 60 anos, né, já pensando, que ainda dependem, né, desses pais, né, e a gente precisa entender que história foi essa, né, de uma pessoa de 40, 50 anos necessitar ter uma intervenção junto aos pais, né, ou depender, né, e aí acho que tem várias histórias aí, até o próprio Lucas falou de sobreproteção, negligência, punição, enfim, mas eu fico pensando muito nisso, de que é aquela coisa que eu falei, que um terapeuta, ó, isso é polêmico, mas um terapeuta que atende adulto, não necessariamente, entre aspas, ele vai não precisar dos pais, sabe? Eu estou pensando muito nisso, porque vai muito da avaliação desse terapeuta junto a esse adulto. Não é só porque ele tem 25 anos, 20 anos, que de fato não vai ser necessário promover uma orientação e um treinamento parental para lidar com a relação dos dois, né? Eu não sei como é que vocês estão vendo isso, mas eu vejo muito, inclusive, a gente até discutia, tanto eu, Luiz, vocês, sobre a questão de formação, né? Porque quando a gente vai buscar cursos de formação de orientação parental, pensando em São Paulo, mas, sei lá, vamos expandir aqui para o Brasil, fica muito ainda linkado, né? Isso é importante também, mas a orientação parental e o treinamento parental focado em crianças e adolescentes. Como se, de fato, fez 18 anos. Putz, mano, não precisa, né? Agora... já vai para o Exato. consultório, ele já tem um repertório Já tá tudo suficiente. A própria fase de desenvolvimento já dá o critério do tipo, não, você vai focar no verbal, uma terapia de consultório, e você não precisa, né, dar nenhum feedback para os seus pais, né? Eu vejo, e eu acho que isso também foi de a gente chegar, né, no curso, né, de educação positiva, mas mesmo assim eu percebo, quando se fala de parentalidade, muito se fala em criança e adolescente. Perfeito. Eu acho Ou que muitas vezes só criança. isso Né? é ainda Foi- mais restrito, assim, se a gente for olhar para a literatura, pouco se fala, né, sobre essa parte da adolescência e até dos jovens adultos mesmo. Eu atendo um caso, né, de um jovem adulto que ainda está nessa condição de dependência dos pais, né, uma dependência aí mais financeira, e está nessa busca, né, de se desenvolver em função da sua própria autonomia, se conhecendo, entendendo o que é melhor para ele mesmo, quais repertórios ele precisa adquirir para dar sequência na sua própria vida. É um caso que, inclusive, aqui dentro da equipe não é atendido só por mim, os pais são atendidos por um outro profissional, porque a gente entendeu que dentro do processo de orientação teria que ser dividido esse processo aí em função do nosso vínculo, em função de como as coisas estavam acontecendo no caso. E é super complexo, né? Isso às vezes esbarra até em questões éticas mesmo, né? Como a gente já comentou, porque do que fazer, de quais dados você pode passar para os pais, porque uma coisa é você, em relação a um menor de idade, né, dar o feedback para os pais sobre o que está acontecendo, o que você está observando. Né? E aí dentro das nossas diretrizes éticas enquanto psicólogos, como que a gente faz esse compartilhamento de dados para os pais? Uma vez que os pais, inclusive, podem ser as pessoas que bancam esse serviço. Se eles bancam um serviço, eles podem necessariamente exigir os dados de uma pessoa maior de idade consciente e capaz? Não necessariamente. Aí você também troca com o cliente para verificar, né, como que ele está em relação aos dados que você está percebendo e sobre a possibilidade de passar isso para os pais, né? Como levar isso sem ser uma coisa do tipo, estou te dedurando, né? E também não vai ser aquele leve trás do tipo, fala isso pro meu pai e para minha mãe. Não necessariamente. Né? Então, fica mais complexo esse processo aí. E por conta disso que a gente também vai complexificando a intervenção, inserindo mais um profissional que está limpo daquela contingência de troca direta com o filho, para tratar com os pais de uma maneira mais isolada e precisa aquilo que precisa ser construído. E pensar acho que você falou um ponto importante, da diferença do feedback, do que você está fazendo, que é uma coisa,
tem a ver com a prestação de serviço, e um trabalho de orientação, porque às vezes tem muita essa confusão, né? E ainda mais com adultos, isso é algo muito difícil mesmo, né? De quando o pai, a mãe, enfim, a família investe, né? Para muitos pais é um investimento, para muitos pais é um custo, né? No sentido de... Mas, Polêmico isso também. Polêmico. E, enfim, depois vou perguntar sobre as dificuldades com os pais, mas... E aí, você, enfim, tem esse investimento financeiro, e aí se pede esse feedback do terapeuta lidando com o adulto, né? E muitos pais também, no meu ponto de vista, eles confundem o que é orientação parental versus o que é feedback, né? Porque feedback você pode ter a qualquer momento, como prestação de serviço. Foi feito isso, isso e aquilo. Não necessariamente você aprofundando as informações, sigilosas, isso aí a gente, de fato, não pode fazer. Mas eu vejo que é um grande desafio, né? Eu acho que são situações limítrofes, éticas, que, do meu ponto de vista, né, isso é a minha opinião, mas passando para a literatura, pouco se discute, né? É como se fosse, fez 18 anos, você é responsável, você tem repertório, né? E assim como a gente já teve algumas discussões aqui na sala de supervisão, acho que a gente já citou a questão do autismo, vou falar rapidinho, a gente já teve muitos pacientes aqui dentro da equipe, autistas adultos, que também relatam isso, mas de um outro nicho. Por exemplo, depois que eu me torno adulto, parece que de fato eu preciso seguir. Não se tem uma intervenção tão clara, e isso na literatura de pesquisa a gente observa esse gap, né? Não é à toa que a gente teve atualmente um lançamento de um livro focado, né? Não vou falar o nome do livro que eu não sei, não é que eu não quero fazer marketing, faria, que é Autismo no Adulto, que, né, um livro brasileiro e tal, né, em português, mas mesmo na literatura, né, americana, né, a base da ciência, a gente percebe certos gaps ao se falar de adulto, como se de fato, quando o adulto se torna adulto, a própria fase de desenvolvimento baseado só na cronologia já garante que essa pessoa ela é autônoma. E é o que a gente tem percebido aqui na equipe, por sermos ATs e trabalharmos com foco em autonomia, não é isso que acontece. Não necessariamente, né? A gente tem muitos adolescentes que são muito mais autônomos que vários adultos de 30 a 40 anos que a gente já tem. Então, e a literatura, acho que de fato tem esse gap. Eu acho que a nossa função também aqui é trazer isso, né? Trazer essas faíscas para a discussão que se precisa ter mais programas de orientação parental e de treinamento, tanto focado em adolescentes como em adultos, né? Porque parece que de fato quando a criança é criança, o adulto tem mais controle, óbvio, mas e quando não tem, né? E quando se torna adolescente? Eu diria uma ilusão de controle. Uma ilusão de controle. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, pensando em parentalidade, né? E, enfim, eu acho que pensando nesse gancho, eu queria perguntar para vocês, que é algo que eu observo também, né? Que não necessariamente um pai ou uma mãe, ela, sendo pai ou sendo mãe, a depender da fase de desenvolvimento do seu filho, a depender da idade, isso tem a ver, mas não só da idade, mas desenvolvimento psicológico. Queria que vocês, enfim, debatessem mais isso, que não necessariamente um pai de uma criança vai ser um bom pai dessa mesma criança enquanto ela se torna adolescente. Como é que vocês veem isso? Porque eu vejo um papel do pai muito flexível também nesse sentido. Como é que vocês veem um pai de criança, um pai de adulto e um pai de um adolescente sendo o mesmo pai, né? Como que ele vai conseguir se flexibilizar para isso, sabe? Queria que vocês falassem um pouco. São muitas questões, né? Porque até pensando em desenvolvimento, são fases muito distintas. Então, o que a gente pode observar, que foi uma questão até que eu debati com a minha célula de Ah, é verdade, a gente discutiu, tô trazendo disso. Exatamente, o quanto, às vezes, o que é uma boa mãe, assim, para uma criança, né, as ações que aquela mãe tinha, funcionava super bem enquanto ela estava naquele nível ali de desenvolvimento, naquela faixa etária, mas aí quando aquela criança vira um adolescente, a mãe vê que as coisas mudaram e é até difícil, né, assim, para a mãe entender como lidar com esse novo momento.
Acho que acontece um pouco muito de luto um pouco dessa criança, que agora está indo para uma nova fase, então os pais têm que abrir mão, talvez, de um certo controle, né, ilusório, Falso. que, Como que o eles Lucas fazem. disse, uma falsa. Uhum. Que eles pareciam ter, e agora tem que respeitar um pouco como que vai ser o desenvolvimento daquele indivíduo que está experienciando um pouquinho, assim, do que é começar a ser adulto. Ele ainda não é um adulto, mas vai ter algumas situações em que ele vai agir um pouco como um adulto, né? Então ele está testando limites, está testando o mundo e está testando aquelas habilidades que o pai e a mãe já passaram para ele quando ele era mais novo, ou então deveriam ter passado, que é uma coisa que a gente também trabalha muito na orientação com os pais, né, e no treinamento, o quanto não existe aquilo de que fez 18 anos, agora você é responsável, né? A gente discute muito o quanto a gente tem que ensinar também para aquela criança, para aquele adolescente, aquela habilidade desde muito novo, para que quando ele chegue nessa idade, aquela habilidade já seja mais refinada. Claro que eu não vou pedir para uma criança uma coisa que eu vou pedir para um adulto, mas tem como a gente pedir em um grau que seja compatível, para ela ir aprendendo aos poucos. Isso também é outra coisa que a gente trabalha muito com os pais, né? Não tem como a gente pedir uma responsabilidade, por exemplo, uma responsabilidade para um adolescente, sendo que quando ele era mais novo, criança, ele também nunca passou por aquilo. Sempre teve muitos pais resolvendo todas as questões para ele e nunca teve nenhuma possibilidade de tomar uma decisão, por exemplo. Mas assim, tudo bem quando o pai e uma mãe chega pra gente e fala que tá com essa questão, porque o nosso trabalho também é ajudar eles a como inserir agora isso, né? Porque aí é outra questão que a gente vê, o treinamento, a orientação, ela não funciona só para crianças, né? Que é o que mais tem na literatura. A gente também pode fazer isso com adolescentes, a gente também pode fazer isso com jovens adultos, não segue essa ordem cronológica, como você falou, Fih. Então, tem como a gente ensinar, sim, mas também é um processo, né? Não vai ser da noite pro dia. E também vai ser aos poucos, a depender de como que vai estar aquele repertório para aquele adolescente ou para aquele adulto. Uhum. Tem um questionamento que eu acho interessante, que é: um adolescente, ele necessariamente dá mais trabalho que uma criança? Eu acho que não. E a minha resposta para isso é não. Lucas. Por quê? O que difere aí, basicamente, um adolescente de uma criança? Ele viveu um pouquinho mais, então ele tem um repertório maior. Então, o que uma criança faria, sei lá, que causa algum problema, digamos assim, que é inadequado, um adolescente pode fazer vezes 2 ou vezes 3, porque o repertório dele é maior. E às vezes é mais irritante porque é um adolescente, quando é uma criança ai, que fofinho. Também E tem assim, a resposta, Tem a né? questão cultural hormônios, também, de como tudo. E aí parece que a coisa tem uma outra proporção. Então, até o que você falou agora, Jé, de ter esse luto dessa criança que não existe mais, entre aspas, é basicamente a necessidade de você entender quem que é aquele novo indivíduo, né, que não é tão novo, que já tem ali a sua vivência, já teve as suas experiências, e como lidar com isso, né? Como seguir ajudando essa pessoa a se desenvolver dentro daquilo que você entende que é o ideal, né? Dentro dos valores daquela família e tudo mais. Então, é complexo, né? É quase que você começar do zero. E aí você vai instrumentalizando teu filho, tua filha, dentro daquilo que você entende que é o ideal. E aí partindo para essa complexidade, né? Eu acho que vai de um tom também de curiosidade, né? De tudo que vocês atuam ou atuaram enquanto orientadores parentais, né? Ou treinadores parentais. Quais são as dificuldades que você mais encontram em termos, né? O nosso objetivo aqui não é julgar, né? Obviamente, mas muitas vezes a gente julga no desabafo, né? Essa é a função da equipe também, né? A gente tá aqui né? A gente tem momentos de extremo desabafo aqui na equipe, né? Nas supervisões pra gente de fato desabafar, né? Colocar, olha, não deu certo, esse pai é X, Y, Z, tudo bem, né? Sabendo que esse pai também é o nosso cliente, né? Ele tá pedindo ajuda, ele tá sofrendo, né? E nem todo mundo sofre da mesma maneira. Muitas pessoas sofrem agredindo, muitas pessoas sofrem se entristecendo, muitas pessoas sofrem pressionando o nosso trabalho. Acho que são várias formas de a gente ver essa função dentro do sofrimento, mas dentro dos problemas, de tudo que vocês já passaram, sejam como ATs, sejam como supervisores, sejam como
gestores da equipe de pais, quais são os problemas e as dificuldades mais comuns que se encontram com os pais? O que os pais fazem que te irritam vocês ou de fato vocês precisam pensar muito bem, ter um autocontrole para poder ajudá-los? Assim, o que pega mais? Né? Se der pra, não seria classificar as dificuldades, mas as mais comuns, assim. Vamos ter que resumir, né? Nossa, eu acho que o que mais me pega são pais que tentam controlar o meu atendimento. Então, eles procuram a gente, né, enquanto profissionais, para a gente poder ajudar, mas a gente encontra uma dificuldade em conseguir fazer com que o pai, às vezes, se sensibilize com o que a gente está trazendo e tente um modelo diferente do que ele vem tentando. Então, às vezes a gente tem a reunião, tem a orientação, todo o treinamento, mas o pai não está tão disposto ainda a se mudar e quer que a gente passe para o filho dele que a visão dele está correta. Sendo que correto aqui no que eu estou dizendo, no sentido de que aquilo não tem funcionado para a relação. Então, talvez a gente tenha que tentar uma nova abordagem. E é esse o nosso papel. Vamos tentar uma outra abordagem, então? Já que a gente está aqui nesse momento, você me procurou, eu posso aqui te ajudar com um pouco do conhecimento que eu tenho e vamos ver se funciona. Porque não necessariamente vai funcionar, mas a gente está se pautando em toda uma literatura e também na nossa expertise enquanto profissionais. Mas é difícil pelo menos para mim, quando eu percebo que o pai está querendo controlar a forma como eu faço o meu atendimento e aquela orientação não está servindo, mas aquele momento está sendo mais para que ele me diga, olha, eu quero que você faça lá também, que você seja um terceiro para repetir a regra que eu já faço quando eu estou lá Como com o meu filho. uma reprodutora, né, do que os pais fariam. Você vai lá porque eu não tenho acesso, mas você tem que fazer isso. Isso. Como se eu pudesse me valer do vínculo que eu tenho com o meu paciente, seja ele uma criança ou um adolescente, para fazer com que ele siga aquela regra do pai ou da mãe que no final tá fazendo mal para aquele meu cliente, sabe? Isso para mim me deixa muito frustrada. Aí eu não sei você, Lucas, se Não, acontece muito Lucas com não se você. frustra, ele é... Se Não, você eu não se sou frustra. blindado Ele é dessas de boa, coisas. né? Se pra você, tipo, não, nenhum pai me irrita. Não, olha, uma coisa que pega muito pra mim é quando existe uma espécie de recusa para implementar aquilo que precisa ser implementado e que eu tô deixando muito claro o porquê precisa ser implementado. Às vezes não, assim, de uma forma mais solitária dos pais, do tipo, faça isso na minha ausência. Não, assim, do tipo, a gente tem que fazer isso, que é importante, eu explico, vou esmiuçando o processo, né? Você mesmo me trouxe essa queixa, tô entendendo que a gente precisa agir dessa maneira. Vamos lá? Ah, não, mas não sei o que, escolhe não fazer. Isso pega um pouco pra mim, né? E aí, assim, entra a nossa parte profissional do tipo, vamos tentar empatizar, entender o lado da pessoa, por que que ela não consegue dar conta daquilo e beleza. E aí tem o nosso papel também de clarear o quanto não fazer determinadas coisas pode impactar no desenvolvimento e no processo que eles mesmos nos buscaram para dar um suporte ali. Mas assim, é particularmente frustrante e irritante você clarear a situação, né? Usar toda a nossa expertise ali, toda a nossa observação para aquilo e ainda você não ter essa adesão. Sim. Né? Do tipo, você explica, ó, 1 mais 1 é 2, a pessoa não, é 3. Você fala, tá, vamos dar um tempinho aqui pra gente conseguir chegar nesse 2. Mas isso é muito difícil, né? Por isso que, pô, tem toda aquela etapa anterior da gente se vincular também com os pais, né? Porque senão a gente não trabalha com eles, né? E aí eles entenderem as questões que estão acontecendo às vezes com eles, né? Eventualmente pode até acontecer da gente sugerir uma terapia individual para os pais, porque às vezes os processos deles atravessam toda essa intervenção e o que eles estão fazendo com os filhos e inviabilizam esse desenvolvimento. É isso, pô, difícil pra caramba. Sim. E a gente usa a supervisão para discutir um pouco disso, né? Sim, e acho que também vale muito, nós enquanto profissionais, enquanto atesa, a gente também fala muito do nosso limite, né? Enquanto profissionais. Então, às vezes vai chegar um momento que pode ser muito delicado, a gente também poder falar com aquele pai, a gente precisa que isso aconteça nessa situação aqui, senão a gente não vai fazer nosso trabalho, né?
Também não cabe nós ficar num caso em que está sendo muito sofrido para nós enquanto profissionais e a gente vê que a gente está mais contribuindo para que aquele sofrimento continue acontecendo do que trazendo possíveis melhorias e redução de sofrimento. Então, a gente também discute muito isso em supervisão, né? O quanto algumas situações podem nos levar à exaustão e não é isso que a gente quer. Nós também, enquanto comunidade, servimos de apoio uns aos outros, queremos cuidar. Então, vai chegar uns momentos desses em que é necessário também nós, enquanto ATs e enquanto psicólogos, sabemos os nossos limites e tudo bem. Exato. A nossa saúde mental tem que estar É, bem para a gente trabalhar com saúde sim. mental. E, bom, já seguindo aí ao encerramento, né, enfim, queria que vocês contextualizassem um pouco mais. Eu sei que, obviamente, cada caso é um caso, a gente tem demandas das mais variadas possíveis, sejam pedagógicas, sejam escolares, sejam psiquiátricas, mas o que eu queria que vocês encerrassem, né, para a gente poder discutir aqui, é como a gente, como, não diria nem só como pais, mas como seres humanos, mas agora focando aí como pais, né, como familiares, como a gente pode abdicar esse uso da punição, da invalidação, né, ou da agressividade e da violência. Como a gente consegue fazer isso para a gente poder construir valores, para a gente poder desenvolver habilidades dos nossos filhos? O que vocês, obviamente, tem muita coisa, mas resumidamente, assim, como que vocês colocariam essa diretriz importante de a gente abdicar dessa atitude mais violenta, mais agressiva, mais invalidante, vamos dizer assim? Bom, tem um autor que eu gosto muito, que é o Sidman, que ele fala assim, o quanto a coerção, ela envenena as relações. Eu acho que isso, assim, resume o quanto fazer uso de punição ou métodos coercitivos em qualquer relação, seja ela parental, ou então amorosa, ou mesmo social, de trabalho, de amizade, ele não é o melhor método para que aquela relação cresça e ela tire o melhor de cada nós, sabe? Nos faça crescer. Então, essa é uma discussão que eu gosto muito de trazer para os casos que eu atendo, que é como você pode utilizar de outros métodos para que você chegue naquele seu objetivo. Porque todo mundo aqui sabe o quanto a punição ela vai trazer sim um resultado imediato, mas também a que custo? E é um custo emocional. E como cada pessoa é única, não tem como a gente medir assim, com um grau de exatidão, o quanto aquilo vai prejudicar ou afetar o outro de uma maneira muito profunda, né? Então, por que não utilizar um outro método? Eu sei que nós, enquanto seres humanos, a gente erra, então pode ser sim que a gente seja punitivo de alguma maneira, então não tem como evitar isso, mas eu acredito mais numa prática assim, de uma vivência no qual a gente valorize muito mais o apoio, o respeito e utilização de reforço, né, positivo, que é o que a gente fala aqui muito em termos de análise do comportamento, Uhum. para a construção de uma relação mais saudável. Perfeito, já, perfeito. Isso que você colocou do Sidman, acho que vale muito, né? A gente discute eventualmente os efeitos da punição, enfim. Acho que às vezes ela nem traz um resultado mesmo, porque pode acabar só impedindo que continue acontecendo algo que você não está gostando ali, quando está aplicando a punição, mas está produzindo resultado de fato, é uma coisa que vai se manter, né? Da manutenção. E os efeitos colaterais disso, ansiedade, enfim, né, envenenamento das relações, acho que é um grande ponto aí. Eventualmente, quando a gente está numa condição mais difícil, a nossa natureza quase que nos faz reagir àquilo, né? Pensando ali num pai, numa mãe que está lidando com um filho que está numa situação de maior crise, instintivamente a gente quer se livrar disso, né? E aí é muito mais difícil você pensar como fazer com que essa crise deixe de acontecer, né? Eventualmente, a criança ou adolescente pode estar numa situação de sofrimento ali. Como que eu vou ajudar? O que está acontecendo? O que ele precisa fazer ou receber para não estar nesse sofrimento e não acontecer essa crise? Então, assim, é uma situação mega complexa, né? A gente, na nossa vida, não está livre de punição, né? Na maioria das vezes a gente se comporta, isso qualquer pessoa, para evitar punições, mas a gente pode tentar caminhar
no sentido de conseguir coisas boas também, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma criança mais cansada no final do dia, que está querendo brincar, né? Mas ela ainda não tem consciência, não tem repertório sobre como ela está se sentindo, né? E aí, a partir disso, não consegue verbalizar tão claramente que ela está querendo uma brincadeirinha ali de uma meia hora antes de descansar. E aí ela começa a provocar o pai ou a mãe, né? O que pode acontecer que a gente ouve muitas vezes, né, de relatos assim dos pais do tipo, meu, dá determinado horário, ele começa a me encher o saco, ele começa a pentelhar, quer puxar briga, e não é nada daquilo, né? E aí, assim, muitas vezes os pais que também estão cansados, né, do dia inteiro, né, que talvez não conseguiram se atentar à própria saúde mental ali, ao que te faz ficar bem para lidar com aquele ser que está em desenvolvimento, aí fala, meu, sai daqui, vai para lá, briga, dá uma bronca. E assim, a gente consegue entrar, né, na intervenção agindo nesses pequenos gaps que a gente consegue enxergar aí, né? Primeiro ajudando os pais a entenderem como é que eles estão, a entender o que está acontecendo com essas crianças. E ainda que não seja possível brincar, sei lá, ou numa outra circunstância seja necessário uma negativa, tá tudo bem dizer um não, Sim. né? Eu lembro muito de um vídeo que eu vi da Jane Nelson, ela falando aquela frase assim, do tipo, eu te amo, mas não, né? Porque com isso você ainda está preservando ali a sua relação e implementando aquilo que precisa ser feito. Acho que é um equilíbrio difícil, né? A gente viver sem aplicar punições, né? Porque muitas vezes o que não é punitivo para mim pode ser punitivo para o outro. A gente nem combinou de falar junto. Mas é possível, assim. É complexo, mas é possível. E é uma questão também muito cultural, então não tem como a gente mudar a cultura de um dia para noite. Então é um treino, assim, é um treino ativo. Vai gastar um pouco de energia, assim, no começo. É um investimento, É um né? investimento, mas depois, a longo prazo, como qualquer outra habilidade, fica mais natural e menos mecânica, assim. Exato. Bom, finalizando aqui o nosso episódio sobre orientação parental, né, e treinamento parental do Pode AT. Fico muito feliz aqui pela participação. É um assunto que com certeza não se esgotou. A gente já deu alguns estímulos aí importantes para a gente promover discussões futuras nas nossas redes sociais. A ideia é a gente ter essas provocações e super agradeço aí a presença sua, Lucas, Jéssica. Bom, eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem final para a gente poder ir finalizando. Eu acho que a troca, ela tem que ser sempre algo muito importante e valorizado aí pelas famílias, por todo mundo, né? Muitas vezes, por não ter essa troca, muitos problemas acabam se instalando. E aí, dos pais não conseguirem trazer aquilo que eles estão sentindo, claro, salvo a idade, capacidade de compreensão ali dos seus filhos, e vice-versa também, né? E a troca com os profissionais. Isso nos ajuda muito a ajudar quem procura o nosso serviço. Então, a busca por essa sinergia, né, através dessa troca de informação, parceria, investimento aí no desenvolvimento, ele é algo muito importante, que a médio e longo prazo tende a dar resultados muito bons. Eu acho que o meu recado vai mais para os profissionais, os ATs, né? Que uma coisa que a gente discute também entre nós é que às vezes assusta um pouco procurar um pai e uma mãe, se aproximar dele e poder discutir o caso, chamar ele para participar, né? Eu mesma já passei por essa situação, assim, também já tive receio de ir lá procurar o pai e a mãe, conversar com eles, marcar reuniões mais frequentes, mas eu acho assim como qualquer outra prática, é importante, então, e acaba sendo muito valorosa essa troca. Por mais que seja difícil e às vezes o pai ou a mãe não tope muito o que você tem para propor ali ou não concorde, eu convido os ATs a se aproximarem, a marcarem essas reuniões, a tentarem entender até por que o pai ou a mãe está agindo daquela maneira e você está vendo que não está sendo muito bacana, porque
às vezes vocês estão todos com o mesmo objetivo, mas vocês não estão conseguindo se alinhar para chegarem juntos. E as reuniões, né, comunicação, como o Lucas falou, elas aproximam e a gente consegue fechar um caso muito mais redondo e tanto você enquanto AT, quanto o seu cliente ou os pais, né, que também acabam sendo seus clientes, conseguem chegar lá naquele objetivo de uma forma mais fácil. Eu acredito que esse contato mais próximo é essencial. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui o nosso episódio de orientação e treinamento parental. Muito rico, muito feliz aí com toda essa troca, né? A gente falou muito de afeto, de troca, de comunicação. É isso que a gente prioriza, né? Enfim, e aí resumindo esse episódio, essa atuação, né, da orientação do treinamento parental, a gente fez uma diferenciação e de todas as especificidades dentro do AT, né? Porque muito é falado da orientação parental, mas de fato na prestação de serviço do AT a gente percebe que há muitas áreas descobertas pela literatura e é nosso intuito aqui trazer aqui para discussão, enfim, não se esgota por aqui, é um assunto extremamente importante aí, tanto para atendimentos, enfatizo, crianças, adolescentes e também adultos, né? Isso não se resume só ao público infanto-juvenil. É isso aí, pessoal.